Como que os taiwaneses vivem com a ameaça da China? Os taiwaneses têm medo de qualquer ataque em relação à China, em relação ao território taiwanês? Como que é o dia a dia em Taiwan? Como que os taiwaneses buscam se defender dessa possível ameaça da China? Esse é o tema de hoje que eu quero trazer no nosso vídeo aqui no canal Mandarim Transforma. Nós temos vídeos todos os domingos. Eu sou Victoria Zago Mendes, eu morei em Taiwan durante um ciclo de 10 anos da minha vida, mas eu morei lá durante 5 anos. Eu fiz Relações Internacionais, fiz Comércio Exterior, essa é a minha primeira graduação. E depois eu fiz uma especialização na cultura chinesa e no idioma chinês, e depois eu fiz o meu mestrado em Taiwan também. Eu fiz algumas buscas em relação a isso durante todos esses 10 anos, mas eu acredito que tem muita informação deturpada na internet e pessoas às vezes se questionam como que os taiwaneses vivem nessa ameaça, se realmente eles têm medo dessa ameaça. Então eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Fiquem ligados e roda a vinheta! Pessoal, começou a chover bem agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu não sou muito de trazer vídeos polêmicos, de questões assim. Eu costumo trazer conteúdo sobre a cultura taiwanesa, mas eu evito muito de falar sobre essa questão política, apesar de que eu tenho estudado, eu tenho embasamento para isso, mas você sabe como que é a rede social, né? Você sabe como é que é isso aqui. Então, já coloca seu comentário aqui, o que você acha sobre esse assunto, mas vamos respeitar as duas nações, porque elas são grandes potências para o mundo inteiro, e eu vou falar bastante coisa aqui que vocês vão ficar chocados, tá bom? No bom sentido, tanto para a China quanto para Taiwan. E se a chuva estiver atrapalhando vocês, apesar de que eu tô com o microfone, eu lhe peço desculpa. Então, vamos lá. Os taiwaneses, eles não têm medo sobre qualquer ameaça sobre a China. Na verdade, há uma relação muito boa entre Taiwan e China. Há muitos trabalhadores taiwaneses que trabalham na China e tem muitos trabalhadores chineses que trabalham em Taiwan. A China é um pouco dependente de Taiwan em relação às questões dos chips, né? A gente sabe muito isso bem nas mídias. E Taiwan tem alguns territórios ali em torno da ilha de Taiwan que a China quer tomar por questões territorialistas. Eita, o português às vezes ele falha, gente, mas eu te garanto que o mandarim é top, mas o meu português às vezes falha na minha dicção. Mas é muito comum você ver taiwaneses que vivem na China trabalhando, mas eles evitam falar sobre essa questão política. E eu acho que nem é para uma questão de haver conflito, mas a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade brasileira. Quando nós estamos num jantar com amigos ou um jantar de família, a gente também evita a falar sobre política, direita ou esquerda, porque tem pessoas com opiniões diferentes. Eu mesmo já conheci muitos taiwaneses que eles são a favor da China e muitos taiwaneses que são contra a China. Principalmente os mais velhos, né, que vieram da China, que vieram para Taiwan, para a formação de novo país, vieram para trabalhar. Ambos os povos, seja China e Taiwan, eles têm muitas semelhanças, e não é só no idioma, mas sim também na história. E são povos que trabalham, são um povo lutador. Então, são pessoas que tiveram as suas intercorrências durante a história em relação aos conflitos, mas são povos que eles profissionalmente e comercialmente, eles trabalham entre si. Agora, se você se pergunta aí do outro lado, se tem uma certa ameaça, como que os taiwaneses lidam em relação a isso, eu quero trazer uma retórica para vocês e eu quero que vocês reflitam em relação a isso. Como que você, no Brasil, você vive com essa taxa de assalto, taxa de homicídio tão grande? Como que você, brasileiro, se porta num cenário de insegurança tão grande? Essa é a pergunta que o taiwanês ele faz quando a gente pergunta algo desse tipo para ele. Primeiro, você nunca pode perguntar algo desse tipo em relação a esse conflito China e Taiwan se você não tiver um certo nível de intimidade com esse nativo, seja chinês ou taiwanês. Eu tenho intimidade com muitas pessoas em Taiwan, porque eu tenho uma família lá em Taiwan, minha família do coração,
que eu conheci há 10 anos atrás. Mas você não pode fazer esse tipo de pergunta numa mesa de negociação ou para uma pessoa que você acabou de conhecer. Não porque é perigoso, mas são coisas que a gente não pergunta. Eu vou falar sobre taiwanês porque eu tive mais experiência em debater sobre esse assunto com pessoas de Taiwan. Por mais que eu tenha muito conteúdo técnico que eu estudei na faculdade em Taiwan, que são conteúdos que vieram da China, com uma outra perspectiva, tá bom? Mas quando eu pergunto algo semelhante a isso para o taiwanês, a primeira resposta deles é como que o brasileiro pode se sentir tão inseguro em vivendo taxa de homicídio, por que eles estão com tanto medo de míssil? Essa é a pergunta. Eu sei que não tem como comparar a gravidade de um míssil e a gravidade de um homicídio, a gravidade de roubarem teu carro e tirarem sua vida, né? Não é algo que a gente se compara, mas é algo que eles já fizeram comigo para a gente poder refletir sobre isso. Por isso que eu já trouxe logo nesse primeiro bloco aqui desse vídeo, desses 4 minutos que eu já tô falando sobre o assunto aqui com vocês, em relação a isso. Como eu falei, são coisas que a gente não se compara, mas são questões que a gente reflete, né? O taiwanês, ele não tem medo nenhum em relação a nenhum ataque da China. Dentro da parte doméstica de Taiwan, tem toda a questão que você pode procurar, eu posso trazer mais vídeos sobre isso, mas eu evito ao máximo falar sobre isso na internet, porque eu acho que tem pessoas que faltam estudo, faltam senso aqui na internet pra gente falar, debater sobre isso. Mas os taiwaneses, eles não têm medo sobre um possível ataque. Inclusive, há sim toda essa enviada de míssil, tanto para a parte da China quanto para a parte de Taiwan. Isso acontece praticamente todo mês, toda semana. É algo que para eles não têm medo disso, mas esse míssil ele nunca é jogado em zona territorial onde possui um grande nível de população. Na verdade, esses mísseis eles são enviados ali em torno da ilha, não chega a cair em uma região que tem um populacional, tá? Porque isso daí a gente já traria para um outro contexto que seria a guerra, mas existe sim esses envios de míssil, tanto da parte de Taiwan quanto da parte da China. É muito comum num jantar da noite, você liga o noticiário e tá falando sobre o míssil da China, míssil de Taiwan. É a mesma coisa que você liga o seu noticiário do Brasil e você vê que fulano perdeu a vida porque um assaltante roubou o carro. Sei que a gente não pode comparar os níveis de segurança e insegurança de um país, mas eu trago aqui na perspectiva para que vocês possam visualizar como que um taiwanês enxerga a nível de segurança. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando como Taiwan é seguro. Não existe taxa de homicídio, não existe assalto, nada. É um país muito seguro, né? E quando acontecem essas tentativas de enviadas de mísseis apenas para mostrar território ali, para mostrar poder realmente, isso tem todo um treinamento que acontece dentro de Taiwan. Todos os celulares eles são enviados avisos que tem a chegada de um míssil ou que tem, hoje por exemplo, está ocorrendo um teste de evacuação e aí as pessoas têm que saber o que vai fazer naquele dia, mas nada, o país ele não para em relação a isso e os taiwaneses eles não têm medo disso. Na verdade, a relação comercial entre China e Taiwan em relação às pessoas é muito boa, tá? Muito boa, até mais do que vocês podem imaginar, tá? Eles não são proibidos de ir para a China e a China não é proibido de vir para Taiwan. Então existem muitos taiwaneses que vão para a China para fazer negócio e vice-versa. Não tem entrada proibida. É muito diferente de outras guerras territoriais que as pessoas gostam sempre de comparar com outras guerras e outros contextos que vem acontecendo no mundo. Mas de forma geral não tem nenhum perigo eminente, eu posso dizer assim. Tem que ter cuidado com todas as palavras que eu falo nesse vídeo aqui, porque a minha intenção é informar vocês, trazer para a realidade, porque eu já neguei muito convite de jornais que vêm procurar através do YouTube e eles querem que a gente não fale a verdade, né? Que não querem que a gente fale que a gente tem uma vida normal lá, que a gente vive normal em Taiwan, que
é tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, né? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhem no canal, que nós temos vídeos todos os domingos falando sobre como o mandarim transformou a minha vida, falando sobre a cultura chinesa, sobre a cultura taiwanesa e também sobre a vida aqui na França. Ai, meu Deus. Gente, eu tô gravando tanto vídeo que eu já fico até meio zonza, tá? Fico com vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau!